Oi, gente, tudo bem? Conteúdos aqui da semana, né? E que depois eu gravo um podcast, boto lá na minha lista de transmissão para o povo ouvir também. Quando a gente fala de usar o Enneagrama para coaches, para terapeutas, o que é muito legal? Eu gosto de dar exemplo prático, porque eu acho que aí grava muito mais, né? Eu acabei de atender uma pessoa agora pela primeira vez, que é alguém da área financeira, que conforme a pessoa foi falando e foi trazendo, e você vai observando, né? Inclusive foi um atendimento online, né? A pessoa está num outro estado, e aí a pessoa vai trazendo muito um comportamento que é mais mental, inclusive por ser alguém de área financeira, você vai reunindo um monte de características ali, e aí ele foi trazendo uma questão da ansiedade, de não estar dormindo bem, de ser bastante analítico, de muitas vezes ficar numa postura mais observadora dentro das reuniões, mais contemplativo, que ele recebeu um feedback de que ele tem que participar mais e falar mais. Então, mesmo sem falar do Enneagrama, a gente tem, claro que isso demanda estudo, demanda tempo de atendimento e demanda também que a pessoa seja bastante clara em relação ao perfil dela. Nem sempre dá para ter essa clareza toda em relação ao tipo da pessoa. Mas eu imaginei, e aí a pessoa foi trazendo um monte de informações, que seria alguém predominantemente mental. E aí o mental não precisa nem entrar no tipo, é um tipo 5, tipo 6 ou tipo 7. Parece muito um tipo 5 ou 6, né? Não um 7. Mas a gente já sabe que a emoção predominante nessa pessoa é o medo. E o medo vai trazer para ele duas coisas. Um processo de buscar segurança em tudo, de se sentir seguro, e um nível de ansiedade, muitas vezes na crise, que vai ser um pouco maior, né? Eles vão ser mais ansiosos. E aí é legal porque a gente consegue conduzir a sessão mostrando para a pessoa já de um ponto de vista mais abrangente como é que ela funciona, para trazer e já começar a fazer um trabalho de aumento de nível de consciência nela, sobre ela mesma. Inclusive a gente consegue dar dicas de como é que ela lida com isso, como é que ela vai lidar com a ansiedade, com essa busca de segurança que é um motivador muito forte nos tipos mentais, e como é que ela lida com isso. Então é assim, é como se fosse um atalho, tá? E esse atalho, ele funciona muitas vezes, como é a primeira vez que eu falo com a pessoa e tudo mais, sem que eu pronuncie o nome Enneagrama. Por quê? Porque tá tudo funcionando aqui dentro. Opa! Minha cachorra pulou ali e caiu. Tá tudo funcionando dentro da minha cabeça. Então é assim, também funciona o Enneagrama e é muito eficaz. De novo, eu vou deixar muito claro, né? Tem uma coisa que nem todo mundo, numa primeira sessão, traz uma clareza. Vão ter pessoas que vão estar um pouco mais confusas, que vão estar um pouco mais sem saber, nunca fizeram um processo. Algumas dá, muitas delas dá, tá? Você já começa a olhar para ela e falar, olha, acho que ela tá um pouco mais aqui na mandala do Enneagrama, ela tá um pouco mais aqui. E aí, por exemplo, nessa sessão de hoje, eu já expliquei para a pessoa e já falei sobre os centros de inteligência. Porque ela falou, tem gente lá que é muito, não para pensar, não analisa, quer dizer sim para tudo. E aí, falando do time, eu já expliquei para ela que tem pessoas que o motivador é a raiva, que são pessoas muito hands-on, que são pessoas que são muito fazedoras, que são o oposto dela. São pessoas que precisam acessar o centro mental, mas acessam pouco, que é aquilo do pensar antes de fazer. E ela precisa justamente do inverso, ela precisa mexer o corpo, ela precisa, trazer corpo para a cabeça. Quem é uma pessoa mais mental é uma grande cabeça, precisa encaixar o corpo, e aí já dei dicas para ela falou que gosta de correr, eu falei, você precisa voltar a correr, essa pessoa não está dormindo bem, e aí precisa de um processo assim. E o Enneagrama também funciona, você consegue identificar, consegue melhorar o nível de consciência da pessoa já numa primeira sessão sobre o funcionamento dela, e também consegue dar dicas de como ela tem que fazer isso. Porque o Enneagrama, ele tem as flechas, e aí nas flechas, o Enneagrama é dinâmico, você não fica parado no teu tipo. É uma judiação quando a pessoa só conhece o tipo dela e não faz mais nada, não faz um processo, não vai ler.
Porque o movimento das flechas, além dele ser muito importante, obviamente, o Eneagrama ele te diz o que e ele te diz o como, que eu acho que são dois dos inúmeros diferenciais que ele traz. E outra coisa que eu queria falar com vocês também é o seguinte: quando você vai participar, né, hoje em dia os RHs eles chamam 2 ou 3 coaches, né? Quando chama muitos coaches, tipo, a gente vai chamar 6 coaches para falar com a pessoa, eu não vou, porque eu acho que você está escolhendo coach pela quantidade, você não está olhando para a cultura da empresa, qual é o coach que mais se adequa, não existe um processo de qualidade na escolha do profissional. E aí eu me permito hoje não ir. Quando a pessoa fala, tem 8 coaches para conversar com ele, eu não vou, porque eu acho que isso aí está muito mais ligado à quantidade do que à qualidade. Ok. E aí, uma outra coisa é assim, quando você vai, eu vou contar um outro caso aqui, para você ganhar o processo. Eu fui conversar com uma diretora e ela falou assim, olha, eu sou a diretora X, administrativa financeira, e o coaching é para o presidente da empresa, aqui, São Paulo. Legal. E aí ela começou a contar os problemas dele. Olha, ele é um cara que já teve uma questão aí relacionada a muita energia, muita raiva, ele distratou a pessoa, muitas vezes as pessoas não querem trabalhar com ele, as pessoas têm medo dele, ele tem uma fala sem filtro, ele fala às vezes as coisas de uma forma muito agressiva, e tem gente que fala, não vou trabalhar com ele porque desse jeito não dá, e aí tem uma questão, enfim, né? E aí ela foi me trazendo. Claro que ele pode ser um tipo 8, ele pode ser um tipo 4, ele pode ser um tipo 1, mas enfim, é nítido que ele vai ter aí a questão da raiva envolvida. A raiva pode ser ou do tipo ou do instinto, beleza? Então, a gente falar da raiva, e aí eu fui instintivamente, eu fui ali no 8 sexual. E aí comecei a falar, olha, ele faz isso, ele faz aquilo, né? Ele pode, às vezes, ter uma questão relacionada à traição, ao medo de ser traído. Ela falou, isso, ele tem muito isso. Então, obviamente que eu tenho muito tempo de atendimento, eu uso o Eneagrama há muito tempo, eu estudo muito, eu tenho várias formações, eu trabalho em mundo corporativo há mais de 20 anos, 90% do meu tempo. Então, é claro que isso traz, mas isso é possível. Por quê? Porque depois ela falou assim, tá bom, muito obrigada, mas ela falou assim, nossa, você descreveu ele, parece que você conhece ele. Eu falei, legal, né? Um bom feedback. Depois ela me ligou e falou assim, olha, de fato, das pessoas com as quais eu conversei, você foi a pessoa que eu senti mais firmeza. E você falou coisas dele que encaixam muito. Você fez uma leitura dele que foi muito real. Ele é tudo isso que você falou. No final, esse cara, ele não é um 8, ele é um 6 contrafóbico. Mas a questão ali do 6 contrafóbico também está muito ligada à raiva, só que é a raiva do instinto. Mas no frigir dos ovos, o comportamento ele é semelhante, embora os motivadores sejam diferentes. E eu ganhei esse processo. É muito comum que eu ganhe processos por conta de conversar com a pessoa, né? Você vai ali dando uma cheiradinha no que ela é, tal, e vai para um lugar em que eu falo ou da tristeza e da melancolia, com uma ferida de rejeição, ou eu falo do processo do medo, ou eu falo do processo da raiva. E é muito legal, porque a gente consegue, inclusive, prospectar mais clientes com uma fala mais direta, mais assertiva, com uma leitura, que é uma leitura que chega muito perto daquilo que a pessoa é, né? Então, só para dizer para vocês o quanto o Eneagrama ele é eficaz não só para o coach, para o paciente, mas para o profissional também, para o terapeuta. Não dar a volta e olhar, não, pumba. Ele dá, de fato, um atalho. E ele quando você começa a descer e falar de subtipos e tudo mais, essa pessoa do financeiro que eu conversei hoje, nitidamente tem o social reprimido, né? E nitidamente uma autopreservação dominante de um tipo mental. Então já dá para você entender basicamente qual é o funcionamento dela. E tem bastante resultado em prospecção, tá bom? Quis trazer isso para vocês. Beijo!